Galera, The Witcher é uma franquia estrondosa, né? Os games, os livros, os filmes, toda essa série principal são um sucesso absoluto, não tem nem o que comentar. Mas acabou de chegar um spin-off pra mostrar que nada é infalível, ok? The Witcher, a origem, falhou miseravelmente e a gente vai ver tudo que deu errado nessa história agora. E falhou, não tem nem dúvida, vamos lá. Inês Trunks, Peter aqui, só não sei se tá Trunks tanto assim pra série The Witcher, né? The Witcher, a origem, é o nome, né? Veio pra contar uma história que rolou 1.200 anos antes da série principal. Tempo pra caramba, mais do que eu, né? A promessa desse spin-off é contar em poucos episódios como se deu a origem do primeiro bruxo. Como surgiu o primeiro bruxo. Pô, a premissa é bacana, concorda? Eu fui querer ver. Pô, essa premissa é legal. Então, justamente por isso, né, enquanto não chega a terceira temporada da série principal, pô, The Witcher Origem parecia mesmo um presente de Natal pros fãs. A gente gosta disso, vai ser tudo canônico, bacana demais, né? Dentro da cronologia principal de The Witcher que a gente tá acompanhando. Mas a gente já passou por isso outras vezes. A promessa foi ótima, a realidade foi bem diferente. The Witcher, a origem, tá ridiculamente avaliado. Não tem outra palavra, tipo, não, Peter, mas ridiculamente é baixa? Que baixa? Baixa é nota pequena. Isso aqui é ridículo. Os críticos não curtiram, mas o pior é que o público tá detestando estratosfericamente é pra cima, né? Tem que ser pra baixo, eu não sei como é que fala. Eu já maratonei os 4 episódios, tô aqui pra decifrar, pra traduzir esse resultado das avaliações ruins e analisar junto com vocês todos os vacilos dessa minissérie. Mas fica sossegado que é sem spoiler. Aliás, aqui eu poderia até dar spoiler, duvido que vocês vão ver. Mas tudo bem, vou dar sem spoiler aqui a análise. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho. E vamos lá então, galera. Eu já vou começar colocando as cartas na mesa. The Witcher Origem é uma minissérie sem substância. A receita foi toda errada, pouca profundidade, muita pressa. Aí já viu, né? Pra vocês terem ideia, eu passei os 4 episódios sem conseguir ligar a suspensão da descrença. Pô, tá aprendendo. Imagina se ver uma série assim. Imagina se ver uma série e falar, nossa, tipo, você sabe que você tá vendo uma série. Os personagens não têm carisma, tipo, são menos carismáticos que eu. A história é confusa, tem várias fragilidades no roteiro, a produção visual falhou em vários detalhes. Eu vou falar com calma de cada um desses pontos, que eu sou um cara meio acelerado, né? Bom, pra começo de conversa, se a gente não consegue criar nenhuma conexão com nenhum personagem, como foi o meu caso, e aí, o que acontece? Tipo, você tá lá vendo os personagens, você não consegue... Tipo, nenhum personagem te agrada, você não tá curioso pra nenhum deles. E aí, como é que fica? Sobra espaço na nossa mente pra caçar defeito. Você entende? Você não tá com suspensão da descrença, entende? Então você tá lá e não tem nada pra fazer aqui. Tipo, não tô interessado pela história, vou ficar procurando defeito. Pra ficar questionando o que tá acontecendo. É impossível entrar na história e torcer por eles, é impossível. A maioria das cenas de luta foram feias. Os personagens estavam um pouco convincentes. Parecia um monte de punho de ferro ali lutando. Aliás, era muito personagem pra ficar revezando o momento de aparecer, sabe? E por causa disso, né, de tentar contemplar todos os personagens, não deu pra aprofundar com ninguém. Muito personagem, pouco tempo pra cada um. Né, as cenas foram bem forçadas. Os diálogos, vários diálogos, sabe? Não acrescentavam em nada. Pra que os caras estão falando isso? Isso só me fez entender que era justamente pra aquele fulano, o ciclano lá, ter uma cena também. Tipo, botaram esse cara aqui pra ele ficar felizinho. O cara devia estar lá nos bastidores, né? Com o diretor lá, atenção, gravando. E o cara tomando cafezinho. E diretor, e eu, minha parte, calma, você. Eu boto você ali atrás daquela pedra ali. Era basicamente isso. Sabe teatrinho de escola que a professora sai distribuindo falas pra todo mundo lá, porque todo mundo tem que aparecer igual? Parecia isso. O diretor, ele apareceu 3 segundos mais que eu. Como é que fica isso? Não, o diretor, ele foi 4 segundos mais que eu. É greve. Pensa em tudo que você curte em The Witcher, tudo. Agora joga no fundo da gaveta lá. Esquece. A origem perdeu tudo com uma história fraquinha, rapaz. O ritmo foi bagunçado, roteiro ruim, a montagem dos episódios foram zoados. Isso deixou de brinde pra gente várias dúvidas que não eram pra existir. Assistir uma série pra ficar com dúvidas? Tinha que saciar as dúvidas. O roteiro é genérico pra caramba, cheio de furos. Tem questões que ficam bem confusas ali. Você sai dali se questionando mais do que quando você começou. Fora isso, ficou nítido que essa minissérie foi bem mais barata que a original, a ponto de parecer um rascunho. Sério, parecia o piloto pra YouTube ainda por cima. Olha eu falando mal da plataforma que eu trabalho. Que coisa feia! Desculpa aí, YouTube. Em pleno 2022 a gente vê emenda das próteses nos rostos dos atores. É inadmissível no mainstream, galera. A caracterização em A Origem é podre, é bem podre. Os cenários não têm a mesma grandiosidade, sabe, o mesmo impacto. As cenas internas, sabe aquelas que a gente sabe que são feitas dentro do estúdio, indoor? Entregavam que era cenário. A gente sabia que era cenário. Como? Como pode isso? Sabe aqueles que o Didi empurrava assim, a parada, caía? É isso. Só que tem um porém. Por enquanto, eu tô fazendo aqui a comparação só da série The Witcher
com a minissérie Origem. Se a gente for considerar, por exemplo, os livros, a adaptação foi mais desastrosa ainda. Pô, os livros são maneiros demais, né? Tudo bem, eu sei que tem sempre uma série com base em livro. Uma coisa ou outra vai ser adaptada, se a gente sabe que vai acabar rolando, né? Mas no caso de Origem, foi que tiveram escolhas muito ruins para essa adaptação. Eu não vou citar nos detalhes para não dar spoiler para vocês, mas já prepara o coração se você ler os livros. Que eu sei quem lê o livro, pô, é exigente pra caramba. Eu lembro do meu primeiro vídeo até hoje, não esqueço não. Eu errei no meu primeiro vídeo, né? Não tinha lido o livro, né? Me baseei com base nos games lá. Não mandei bem, né? Depois voltei, li 2 livros seguidos, eu adorei, e aí voltei, virei fã da série, né? Então a gente acaba exigindo mais mesmo. Então são vários pontos que sozinhos já são um problema, mas deles vêm todos juntos numa mesma obra, e a decepção é certa, né? Tipo, um errinho ou outro, tudo bem, mas juntar tudo não dá. A minissérie errou em tudo? Não, até que não. Em tudo não. Tem um pouquinho de referência que somam a série do Geralt, e a trilha sonora também é tão boa quanto The Witcher original, mas fica por aí. Só essas 2 coisas não sustentam a série. Referência e trilha sonora, isso é enfeite. Eu gosto de trilha sonora pra caramba, principalmente da série original, né? A gente curtiu The Witcher lá em 2019, porque ela encantou de cara, tinha uma produção maneira, uma história casca grossa, personagem cativante, a música combinava, tudo, era imersivo demais. E o spin-off da Origem não chegou nem perto disso. Eu mesmo não tava esperando uma obra-prima desse spin-off. Eu sabia que eu ia lá, porra, não vai ser grandioso como tal, né, como foi aquilo que a gente viu. Porque senão teriam feito um marketing gigantesco, mas não fizeram. Mas o combo de defeitos fez a minha experiência com essa minissérie virar um esforço pra cumprir todos os episódios, ok? Não dá. Você tem que abrir mão de muita coisa, aceitar muita coisa pra tentar seguir com a história. Vai alimentado, porque qualquer desculpa você vai querer ir pra geladeira pra acabar com essa série. Pra comprovar todos os defeitos de The Witcher Origem, olha essas comparações. A primeira temporada da série original teve 68% de aprovação dos críticos e 90% do público. A segunda temporada teve 95% de aprovação dos críticos e 59% do público. A animação A Lenda do Lobo tem 100% de aprovação dos críticos e 83% do público. Agora vamos pro spin-off. Spin-off é Origem. Se prepara. Tá com 38% pros críticos e agora vem aquela nota ridícula que eu falei pra vocês. 8% do público! Você consegue entender isso? Tipo, não é nem a cada 10 pessoas uma gostou. Menos de uma, né? Cada 10 pessoas, um pouquinho menos de uma gostou. Chegou nem a 10% dos fãs. Você tem noção do vexame que é isso? Imagina o cara que escreveu isso. Caramba, eu fiz uma coisa sensacional. Acho que todo mundo vai gostar disso. Pô, foi um fracasso. Só pra você saber nível de comparison, ok? A série Resident Evil teve uma nota 3 vezes maior que a Origem. Resident Evil, aquela mesmo que você descascou aqui nos comentários. Eu achei que Resident Evil tinha sido o maior vacilo de 2022. Mas é como diz o ditado, nada é tão ruim que não possa piorar. Você já assistiu, curtiu? Tá curioso pra assistir? Pelo menos vai ver uns trechos. Ai, pô, comenta aqui embaixo o que você acha disso aqui, o que você achou dos primeiros. Solta o verbo que é importante pra caramba ver os seus comentários. Obrigado por esse vídeo. Se inscreve aqui agora, toca aqui agora, nessa bola, nessa redoma. Ativa o sininho porque 2023... você deve imaginar, vai ter muita coisa. Então você tem que estar inscrito com o sininho pra você ficar informado sempre que sair alguma coisa legal. Obrigado por isso, até a próxima, galera. Fui!